Tecnologia, entretenimento, internet, mídias digitais. Papo de Futuro. Com Beth Veloso. O conceito de cancelamento na internet se refere a uma forma de boicote social onde uma pessoa ou entidade é excluída de determinados círculos sociais ou plataformas digitais, muitas vezes devido ao comportamento ou opinião que é considerada problemática. Esse fenômeno tem se intensificado com a ascensão das redes sociais, em que grupos de indivíduos se mobilizam para expressar desaprovação contra certas figuras públicas ou privadas, afetando as suas reputações, afetando as suas carreiras. O programa de hoje vai tratar desse tema e de um assunto que viralizou na última semana, que foi o cancelamento da modelo e atriz Yasmin Brunet e da cantora Vanessa Camargo no programa Big Brother Brasil desse ano. Beth, isso é estranho, né? Essas duas figuras públicas são amadas e odiadas na mesma medida, não? Bom dia, Márcio. Bom dia a todos os ouvintes e também espectadores. Pois é, ninguém é uma unanimidade. São 3 verdades hoje do mundo atual. A vida muda, ninguém está imune aos ataques na internet, aos humores da rede, e ninguém é uma unanimidade. Em primeiro lugar, eu queria começar contando realmente essa história. O termo cancelamento, ele provém da cultura americana. Foi popularizado nas redes sociais na última década. Então, inicialmente, a gente falava de contextos mais leves e humorísticos, Márcio, mas rapidamente isso acabou enveredando por um caminho de um boicote mais sério e organizado, como você comentou, de figuras públicas que tiveram condutas inapropriadas ou opiniões polêmicas na rede. Então, como você colocou, isso aconteceu com a Yasmin, a Vanessa e viralizou na rede naturalmente, né? Foi objeto do Fantástico, no domingo, das principais emissoras de TV, porque elas saíram do programa Big Brother Brasil justamente porque tiveram conflitos, atritos com o jogador Davi, pelo fato do Davi ser negro. E essas narrativas, elas são, claro, impulsivas, mas elas são muito mal recebidas e, de certa forma, realmente tem que ser, Márcio, pela audiência do programa, e elas sofreram uma onda de críticas muito contundentes pelos seguidores do reality show, que são milhões, a gente sabe. E na internet, Márcio, é exatamente assim que funciona. Essa condenação quase instantânea, sem entrar no mérito exatamente do que elas trataram, que também tem que ser visto, olhado e cuidado, né? Acaba minando um pouco o nosso jogo democrático, porque cadê a defesa prévia? Cadê um processo legal? Cadê o diálogo? E isso mostra justamente uma palavra super importante, Márcio, os gatilhos da internet, como a impulsividade, o extremismo, a polêmica e, é claro, sempre uma sensação muito grande de impunidade. Portanto, todo esse conteúdo, tanto esse rechaço que houve, né, no início contra o Davi por essas participantes e depois contra essas mesmas participantes, né, podem ser muito violentos, são emoções que adquirem dimensões na internet incalculáveis. Essa discussão toda, Márcio, acaba tendo 2 lados. Você quer opinar quais seriam esses 2 lados? O que eu achei interessante, Beth, é essa coisa, né? A nossa primeira reação na internet, principalmente quando se trata de entretenimento, né? É uma reação bastante irracional, né? Exatamente. A gente acaba tirando um pouco da maturidade e da civilidade que a gente lida com esses temas polêmicos para ir diante de um fato desagradável para essa situação de total polaridade. Agora, com relação especificamente a esse caso do BBB, me parece que há até mesmo uma rivalidade fabricada, né? Porque de um lado estavam as pessoas do tal do camarote e do lado a população comum, né, normal, representados no jogo, né? Isso acaba
puxando alguns comportamentos atávicos, né, da nossa sociedade mesmo, né, do nosso passado, inclusive escravocrata, não, Beth? Racismo estrutural. Eu acho que essa foi a expressão mais utilizada na semana passada. Realmente foi muito discutido na rede, mas de uma maneira também estereotipada, como você falou. Eu me lembro, Márcio, dessas expressões, como isso é um teatro e até que ponto esse teatro também, às vezes, não acaba sendo um pouco montado. Porque a gente sabe que a lógica da internet é a monetização e, para isso, ela precisa de outra palavrinha mágica, a audiência. E quanto mais a gente leva realmente as pessoas a discutir, polarizar, rivalizarem, como você falou, dentro dos estereótipos que já existem na sociedade, criando até mesmo esses arquétipos não apenas sociais, mas estruturais que a gente traz lá do passado. E para a gente poder aprofundar um pouquinho nessa discussão, porque o nosso objetivo não é ficar aqui falando banalidades, eu convidei a Patrícia Luque, que é psicóloga e doutora no aspecto comportamental, entende muito de internet e de cancelamento e como que essas políticas e essa cultura funciona. Vamos ouvi-la. Sobre o cancelamento nas redes, uma coisa importante de lembrar é que a internet deu a todo mundo uma voz, deu a todo mundo um perfil, deu a todo mundo uma chance de se manifestar, quando em outros contextos, antes da internet, isso não era possível de uma forma tão abrangente. Claro que há aspectos positivos, né, da democratização do acesso, né, de dar voz a minorias que antes eram silenciadas, mas, ao mesmo tempo, trouxe também essa ideia de que todo mundo pode falar tudo aquilo que quiser. E no cancelamento na internet, o que acontece é exatamente essa forma de eu posso ter a minha opinião, eu posso dizer a minha opinião, ainda que isso desagrade os outros, ainda que gere até abusos emocionais nas outras pessoas. Muitas pessoas cancelam de uma forma muito violenta, né, com ofensas. Existe esse ódio destilado em redes que vem um pouco dessa chance de ter um perfil e também da pouca possibilidade de punição nesses contextos. Pois é, Beth, essa coisa do anonimato, da gente estar escondido, protegido pela barreira, né, da tela, né, porque ninguém está em contato direto com a gente quando a gente fala besteira na internet, quando a gente usa discurso de ódio, quando a gente ofende outras pessoas, quando a gente minimiza outras pessoas. Essa conjuntura, essa dinâmica da internet é um dos problemas? É um problema sério, Márcio. A gente discute a questão da responsabilidade, tanto a responsabilidade civil quanto a responsabilidade criminal, e qual é a dificuldade que a gente vê. Eu cito primeiro o exemplo da Jéssica Vitória. Ela era uma jovem mineira que sofreu um cancelamento na internet em função de notícias falsas. E, infelizmente, ela veio a óbito, ela tirou a própria vida. Essas notícias foram publicadas no site Choquei e não houve nenhum tipo de responsabilização. Inclusive, houve um pedido veemente, tanto da mãe quanto da própria Jéssica, para que o site removesse as notícias e ela foi tratada, inclusive, com ironia. Então, a gente precisa pensar aquilo que a gente sempre fala no Papo de Futuro. Qual é a responsabilidade da plataforma? Por que não se agiu preventivamente? Né? Por que não se chegou realmente a evitar que isso acontecesse, uma vez que é muito difícil provar um nexo causal, uma causa totalmente direta, embora mais pareça tão óbvia, entre a pessoa tirar a vida depois de um processo de depressão e de forte violência na internet. Essas pessoas, essas crianças não têm estrutura emocional para isso. Então, as emissoras, os sites, né, a própria TV Globo, as emissoras públicas e comunicação de massa, elas têm que sentir qual é o momento em que se passa do limite e combater também, como você comentou muito sabiamente, Márcio, a questão, por exemplo, das contas inautênticas, né? A Patrícia Luque falou, as contas falsas, né, não verificadas. Então, existem vários projetos de lei chamando agora para a nossa responsabilidade de parlamento, que é super importante também,
que discutem, por exemplo, a verificação da identidade para você ter uma rede social. Pois é, Beth, isso é um problema que afeta essa questão do preconceito na rede, dos ataques na rede, dessa sugestão ao suicídio que acabou, infelizmente, acontecendo com a Jéssica Vitória. Acontece na política também, né? Muitas contas falsas que servem para inflar, né, de forma falsa uma candidatura ou uma opinião política, né? Então isso realmente precisa ser combatido, né? Exatamente, Márcio. Olha, a gente tem aqui o PL da Transparência e da Liberdade, o 2630 de 2020, e ele discute, por exemplo, isso que você comentou, esses crimes como indução ao suicídio, automutilação, né, massacre nas escolas, instabilidade organizacional e institucional, ataques à democracia. Tudo isso vai passar a ser responsabilidade das plataformas e elas vão ter que agir preventivamente, porque até você acionar a justiça, a vaca já foi para o brejo, literalmente. Portanto, o projeto prevê, nesses casos, que o conteúdo tem que ser removido preventivamente, e isso não é atacar a liberdade de expressão, e sim proteger a liberdade de expressão dos excessos, dos abusos, da violência e dos crimes. E a gente tem também a lei do ciberbullying, mas é um pouquinho diferente. Por quê? Porque o ciberbullying é aquela violência que se prolonga no tempo. E a gente está falando do cancelamento, que é um ataque generalizado, quase uma chacina instantânea, moral da sua reputação, em doses cavalares, estratosféricas e de uma maneira coletiva, né? O fato é que as leis, então, não são suficientes para combater, né, essas práticas da internet. Inclusive, eu estava ouvindo um podcast muito interessante, Psicologia de Boteco, que ele falava do narcisismo de pequenos grupos, né, que é justamente isso, as pessoas se unem para propagar esse negativismo, a discórdia, né, atentar contra essa privacidade e acaba que nada acontece. Vamos ouvir novamente a psicóloga Patrícia Luque, para que nesse contexto que nós estamos colocando de lacuna legal, como é que a vítima do cancelamento, Márcio, pode e deve se comportar? Vamos ouvi-la. E, finalmente, aí olhando para a pessoa que é vitimizada nesses comentários, para essa pessoa que ouve, né, esse tipo de crítica, que ouve a fala e que sofre esse cancelamento, o que é importante saber também colocar isso em perspectiva. Claro que há ferramentas, inclusive terapêuticas, que podem ajudar, mas, de modo geral, a gente pode pensar em desenvolvimento de resiliência, de distanciamento dessa crítica, de compreensão do papel e do panorama, e, ao mesmo tempo, e aí de modo individual, entender pontos positivos, aspectos importantes para própria vida, ou seja, o que é significativo para a vida dessa pessoa, quais são os valores que ela tem, como ela se conecta com aquilo que é maior, e não ficar apenas ali sensível a esses comentários. Não quer dizer que esses comentários não sejam desagradáveis, são, mas a gente pode colocá-los em perspectiva, até porque eles são hoje muito mais amplos, muito mais gerais e acabam perpassando toda a sociedade, né, em vários contextos. Então, a ideia de que essa pessoa consiga encontrar razões para além da crítica, né, uma avaliação maior do que é significativo para a vida dela e um foco nesses objetivos de vida a longo prazo. Eu acredito que a gente vai receber sempre inúmeras críticas sobre diversas coisas, tanto no mundo offline, né, nos nossos comportamentos analógicos, quanto no mundo online. Agora, Beth, você está discutindo aqui alguns conceitos muito importantes, né, dentro dessa nova realidade que a gente está imerso, né, dentro dela. Essa questão do cancelamento que a gente começou falando, e depois essa coisa que a psicóloga falou dos haters, né, dessa cultura do ódio que vem embalado em outras questões, como o racismo estrutural, que tem a ver com essa questão do BBB e com tantas outras coisas, né, que acabam tornando a internet um território nocivo, né, um território onde não crescem apenas coisas boas, né?
Olha, Márcio, então, como tudo tem dois lados, sim, a internet tem essa tendência, por causa dos algoritmos, ao negativismo, né, a essa dificuldade de você realmente se relacionar e dialogar com as pessoas, que é justamente o objetivo que ela teria final, mas pelo menos levantou essa importantíssima discussão do racismo estrutural. E realmente a gente precisa colocar isso na agenda do debate público, mas não de uma maneira sazonal, ocasional ou até assim superficial, como é característica da internet. É o convite que eu faço já e por isso eu proponho que a gente traga para o próximo programa a discussão do cancelamento e do racismo estrutural e que você, convidando já, que você participe com a gente, que venha para esse debate, porque ele só faz sentido quando a sociedade e, sobretudo, quem está na pele do que acontece realmente tenha a sua voz para falar nas emissoras públicas. Perfeito, Beth. Vamos continuar conversando sobre isso então na próxima edição. É um tema muito importante, né, que é preciso que a sociedade, né, participe mais, entenda, conheça o que o parlamento está fazendo sobre isso também, né, os projetos que você sempre traz aqui, você sempre cita as questões que estão em discussão aqui no parlamento. Então, na semana que vem voltamos a falar mais sobre isso. E eu reforço também o convite da Beth Veloso. Mande sua sugestão, mande a sua opinião sobre esse tema aqui para o Papo de Futuro. Você pode mandar uma mensagem para o e-mail papodefuturo@câmara.leg.br ou então para o número de WhatsApp da Rádio Câmara, que é 61 999 78 90 80. Por enquanto a gente fica por aqui então e eu agradeço mais uma vez, Beth, e espero encontrar você na próxima semana. Eu que agradeço e realmente a discussão tem que ser feita com profundidade e esse é o nosso papel.